E eu quero compartilhar com você nessa noite algo que Deus ele vem trabalhando nos nossos corações. Ele já vem desde da parte da manhã trabalhando sobre esse tema, agora na parte da tarde e agora também na parte da noite. E Deus ele tem direcionado o nosso coração, porque nós temos sonhos de Deus na nossa vida, nós temos projetos de Deus na nossa vida, nós temos muitas coisas que nós queremos realizar, e tudo que nós mais queremos é saber se nós realmente estamos na vontade de Deus. Uma pergunta muito comum, uma pergunta muito normal que é feita para mim, para os pastores, é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? O que Ele espera de mim? E essa pergunta muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ela é feita porque nós temos dúvidas daquilo que Deus ele realmente quer para a minha vida. Nós temos dúvida do que Deus deseja para mim, do que Ele quer que eu faça, do trabalho que Ele quer que eu realize. Então, essa dúvida ela vem, e nós vamos nessa noite, com a graça de Deus e com a palavra do Senhor, tentar entender o porquê que muitas vezes nós temos dificuldade de nos encontrar dentro de um propósito de Deus. Porque muitas vezes a nossa visão, aquilo que nós entendemos, ele está entrando, batendo de frente com aquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes aquilo que nós desejamos não é o que Deus deseja para nós. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que Deus quer para nós. E a Bíblia nos fala da história de um momento em que Israel, porque Israel sempre viveu no meio de guerras, no meio de batalhas, né? Havia uma promessa para eles então herdar uma terra, só que essa terra, chamada Canaã, era uma terra que já estava habitada por outros povos, mas Deus tinha dado a promessa que essa terra seria do povo de Deus. Então eles tinham que conquistar essas terras, que tinham sido já dominadas por outros povos que serviam a outros deuses, tinham outras culturas. Então, por muitas vezes, você vai olhar na história, você vai ler na Bíblia e você vai ver Israel guerreando contra outros povos, né? E nós temos um episódio em que o rei da Síria, ele se levanta contra o povo de Israel. E quando o rei da Síria, ele se levanta contra Israel, ele vai guerrear contra Israel, o que o rei da Síria faz? Ele tenta fazer emboscadas para pegar o povo de Israel. Então era muito comum, e é muito comum, né, nessa região ali de Israel, ter montanhas, e existem aqueles vales, né? E às vezes os caminhos entre montanhas. Então era muito comum as emboscadas. Soldados ficavam numa montanha, na outra montanha, e quando estava passando o povo, quando estava passando o exército, então eles eram atacados por flechas, pedras, aquelas bolas de fogo e assim por diante. Então, por várias vezes, o rei da Síria fez emboscadas contra Israel. E é como se fosse assim: olha, vamos sair daqui e vamos para Erechim, ok? Todo mundo sabe o caminho para Erechim, né? E bom, vamos montar uma emboscada então, ali no pedágio. E estava lá esperando a tal da emboscada, e passava dias, e daqui a pouquinho o povo de Israel chegava em Erechim. E os inimigos diziam: mas como vocês não passaram por aqui? Eles desviaram por aqui. E aí o rei, ele começou a desconfiar e dizer: existe um dedo duro no nosso meio, existe alguém aqui no nosso meio que está passando essas informações para o povo de Israel. Então se levanta os soldados, né, do rei, e dizem: não é ninguém daqui, rei, é o profeta Eliseu, é ele consegue, ele sabe aquilo que o Senhor pensa dentro do seu quarto. É ele que revela, é ele que manda o recado para o povo de Israel desviar, porque tem uma emboscada lá. E quando o rei descobre isso, o rei então, ele quer agora capturar Eliseu, ele quer agora pegar Eliseu, né? Porque ele não quer mais que Eliseu seja então essa pessoa que livra o povo, que avisa o povo, né? Deus mandava Eliseu falar, e Eliseu então
avisava, olha, não vai por esse caminho porque vai ter uma armadilha lá. Coisa boa, né? Dependiam de Deus. Deus então guardava a vida deles, Deus livrava eles. Aí então o que acontece? 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. O rei então, ele dá uma ordem. Olha o que acontece aqui. 2 Reis, capítulo 6, e versículo 13 até o 18. Diz assim: ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? Então o rei descobre onde Eliseu estava, e eles vão para lá com soldados, com carros de guerra, né? E eles estão lá. E o moço, o ajudante do profeta Eliseu, ele sai de manhã, né? E quando ele sai da casa de manhã, ele vê então que está tudo cercado. Cercado de inimigos, cercado de carros de guerra, cercado, né, de soldados. E ele faz uma exclamação, ele diz: ah, Senhor, e agora? O que vai ser de nós? Estamos perdidos. Olha a quantidade, não tem nem como fugir. Não dá nem para sair pela culatra, não tem como. Não dá nem para fugir pelos fundos, porque nós estamos cercados. A visão que esse moço estava tendo, o que esse moço estava enxergando, era uma visão natural. Uma visão lógica daquilo que estava acontecendo. Ele estava vendo somente algo natural: exércitos, guerreiros, soldados. Mas o profeta Eliseu, ele não enxerga somente soldados, ele não enxerga essas pessoas no natural, mas ele tem uma visão espiritual. Ele enxerga carros de fogo, carruagens de fogo, e ele diz: olha, muito mais numerosos são aqueles que estão com nós do que esses que estão aqui à nossa frente. A visão que Eliseu tem é uma visão diferente de uma visão que muitas vezes nós temos. A visão que Eliseu tem não é a mesma do moço, do rapaz que estava junto com ele. Porque o rapaz, ele olha, ele enxerga coisas no âmbito natural, mas Eliseu olha, ele enxerga coisas no mundo espiritual. Isso é possível nós entender e ver com uma permissão de Deus. Quando Deus permite nós enxergar o mundo espiritual, nós conseguimos enxergar. Porque no natural nós não conseguimos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Mas para falar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta: como anda a sua visão? Como que você está enxergando o mundo natural e espiritual? Como que a sua vida nos dias de hoje, ela tem andado? Em qual a direção, qual tem sido as bases que você tem servido, escutado e também trilhado nos caminhos de Deus? Porque esse moço, ele andava junto com nada mais e nada menos do que Eliseu. Aquele que recebia palavras de Deus, aquele que recebia as revelações dos céus, aquele que mandava dizer para o povo de Israel: não vá por aqui, vai por lá. Eliseu era alguém que recebia a palavra de Deus, que o próprio Deus falava com ele sempre. E esse moço, ele está junto com Eliseu, ele é ajudante de Eliseu. Todos os dias ele vê isso acontecendo, ele vê Deus falando com Eliseu, ele vê Deus se manifestando na vida de Eliseu, ele vê as coisas acontecendo dentro da tenda de Eliseu.
Ele está junto com Eliseu, ele sabe tudo o que acontece, mas quando é necessário ter uma visão diferente, esse moço, ele não consegue ter essa visão diferente, ele fica empacado numa visão natural, ele não consegue olhar de uma forma espiritual, e ele só conseguiu ver quando Eliseu ora e diz: Senhor, por favor, faça com que ele veja. Então ele conseguiu ver aquilo que Eliseu estava vendo. E quando eu pergunto para você como anda a sua visão, é exatamente isso: o que você está vendo e como que você está vendo tudo na sua vida. Quando você olha para a sua vida hoje, e você começa a pensar algumas coisas, você vê o quê? Você entende o quê? Pastor, eu estou dentro de uma visão de Deus, eu estou dentro de uma visão espiritual, eu estou andando dentro de um caminho que está totalmente certo. Ou então, pastor, eu estou longe de Deus, eu estou longe dos caminhos do Senhor, eu não consigo me encontrar, eu não sei qual é o propósito de Deus para mim, eu estou perdido. Então, como está a tua visão hoje referente a Deus? Como está a tua visão hoje referente às coisas espirituais? Como está a tua visão hoje referente ao propósito de Deus sobre a tua vida? Porque todos nós nascemos debaixo de um propósito. Eu não vou contar aquela historinha, porque você já conhece, já deve ter ouvido ela várias vezes, mas quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós concorremos com milhões e milhões de irmãozinhos nossos. Essa história a gente conta para as crianças, né? E você foi o escolhido, Deus soprou você entrou lá dentro do ventre da mamãe, e nasceu essa coisa linda, com algumas exceções, é claro. E essa história, ela parece uma história tão comum, tão normal, e nós contamos para as crianças para tentar fazer eles entender, né? Mas é algo muito espiritual que acontece nesse momento. Porque alguém é escolhido. Alguém é escolhido e não é pelo pai, não é pela mãe, é simplesmente por Deus. Porque Deus decide quem entra e quem não entra. Deus decide quem vai para dentro do ventre da mamãe e quem não vai. E como que Deus faz essa decisão? Eu acredito que Deus olha e diz assim: bom, eu vou escolher o Samuel porque eu tenho um propósito na vida de Samuel. E lá vai o Samuel. Eu vou escolher o Mike porque Deus tem um propósito na vida do Mike. E lá vai o Mike. E isso Deus vai fazendo nas nossas vidas. E nós nascemos então debaixo de um propósito de Deus. Quando nós nascemos, já há um sonho de Deus sobre a nossa vida. Já há um desejo de Deus para cada um de nós. Já há uma vontade específica do Senhor para mim e para você. E o que eu preciso então? Eu preciso descobrir o que é. Eu preciso saber o que Deus quer para mim. Porque nós, como seres humanos, nós escolhemos errado. Nós escolhemos pela aparência, nós escolhemos por aquilo que mais vai nos agradar, nós escolhemos talvez por aquilo que vai mais nos trazer dinheiro. Nós temos um exemplo de um profeta chamado Samuel, que ele recebe uma ordem de Deus para ir até uma casa, e lá então ungir um rei, o rei de Israel, o rei Davi. E quando ele chega lá, Davi tinha vários irmãos, e quando ele chega lá, ele encontra, a primeira pessoa que ele vê é um dos irmãos de Davi, chamado Eliabe. E a Bíblia diz que ele era um homem forte. E Samuel, ele olha e ele diz: é esse. É o padrão de rei. Forte, bonito, alto, respeitoso. Aos olhos de Samuel, aquele era a pessoa certa. Mas olha o que Deus fala para Samuel. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, nós precisamos entender que muitas coisas na nossa vida, elas foram formadas. Muitos conceitos que nós temos, e muitos lugares que nós já chegamos, foi formado não por uma visão de Deus, mas talvez por um desejo nosso. Nós chegamos já em alguns lugares,
Não porque talvez seja uma visão de Deus que eu chegue nesse lugar, mas eu talvez cheguei em alguns lugares, por quê? Porque eu me esforcei para chegar nesse lugar. E tudo aquilo que eu me esforçar, eu vou ter sucesso, gente. Se eu me esforçar em alguma coisa, eu vou ter sucesso naquela coisa, mas não quer dizer que aquela coisa seja a vontade de Deus para você. Porque coisas que não são vontade de Deus também pode dar certo. Agora. Mas no final vai dar ruim. O que é a visão? Hoje de manhã eu trouxe para a liderança da igreja, de uma forma literal, a palavra visão. Mas visão o que é? É quando eu consigo ver aquilo que Deus tem para mim lá no futuro. Visão de Deus. Eu comunico Deus, eu entendo aquilo que Deus quer para mim. Visão é diferente do que vista. Vista é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou olhando, eu estou vendo esse violão, eu estou enxergando este teclado. Isto é a vista, é aquilo que está na minha frente, mas visão não. Visão está relacionado àquilo que ultrapassa o lugar que eu consigo ver, ultrapassa os limites da minha visão. É o futuro, é algo que eu não tenho controle e que eu dependo totalmente de uma revelação de Deus para entender e saber o que Deus tem para mim lá na frente. Por mais que eu me esforce, por mais que eu queira, eu não consigo passar sem Deus, eu não consigo passar da minha vista. Eu só consigo enxergar até aqui, sem Deus. O máximo que eu vou enxergar é até essa parede, mas com Deus eu consigo ver aquilo que Ele tem lá na frente para mim. Essa é a grande diferença da vista e da visão. E o Senhor fala através do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Ele diz: eu conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que sei, sou eu que conheço, sou eu que comunico com vocês. Qual é o exemplo que eu dei hoje de manhã para a liderança da igreja? Que visão é como se nós estivéssemos olhando além da escuridão. É isto, né? Além da escuridão, a escuridão está aqui. Eu olho para a escuridão e o meu olhar termina. Visão de Deus é quando eu consigo olhar além da escuridão. Eu sei que após essa escuridão existe algo de Deus para mim. E eu entendo isso, e eu sei disso. Por quê? Porque Deus me revela isso. Deus mostra para mim que existe algo maior para mim. E Ele fala: olha, é eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quem de nós pode determinar o nosso futuro? Quem de nós pode dizer: olha, no futuro eu vou fazer assim, eu vou estar morando em Miami? Ninguém disse aleluia, todo mundo vai ficar no Brasil mesmo, né? Só eu quero morar em Miami, gente. Se tiver dinheiro, senão não quero ir para lá, fazer o que lá sem dinheiro, né? Não, mas eu tenho um sonho de morar em Miami e eu sei que Deus está nisso. Será que Deus está nisso? Será que o sonho de Deus não é eu morar em Passo Fundo? Então, eu preciso entender que muitas coisas que eu formo na minha vida, muitas coisas que eu sou, a base disso não é Deus, às vezes. Às vezes a base daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, nada mais é do que o convívio de pessoas que está na minha volta, as coisas que eu vivo, daquilo que eu me alimento, da mesa que eu sento. Às vezes essas influências vêm sobre nós. E o Senhor, Ele diz: então vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim. E Ele diz o quê? Eu ouvirei. Está aqui? Eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de quê? De todo o coração. Então Ele está dizendo: olha, há um futuro que só eu conheço. Existem planos para a sua vida que só eu conheço. E quando você orar, eu vou revelar eles para ti. Gente, olha só. Está aqui a receita, o remédio, até o horário para tomar. Ele diz: é eu que conheço, é eu que sei.
E ele diz mais: os meus planos que eu tenho para você não é de dor, não é de injustiça, não é de calúnias, mas os planos que eu tenho para vocês é de prosperidade, é planos de muita esperança, é planos que no futuro tem coisas boas para nós fazer. E que se você quiser descobrir esses planos, você vai clamar a mim, você vai orar a mim, eu vou te ouvir, você vai me procurar e você vai me achar. Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo para nós o quê? Quando você buscar a visão que eu tenho sobre a tua vida, eu vou me revelar a você, eu vou te dizer ela, você vai descobrir ela. Mas quando nós não temos esse entendimento, a gente fica, no mesmo lugar, patinando, como um carro atolado, anda, não sai do lugar, pelo contrário, só se afunda mais. Deus tem planos para a nossa vida, Deus tem projetos para a nossa vida, só que nós temos que diferenciar aqui a visão e a vista. Vista é aquilo que eu vejo, visão é aquilo que Deus vê ao meu respeito. Eu preciso entender o que Deus quer ao meu respeito, eu preciso entender aonde Deus está me levando. Veja bem, a terra prometida que Deus prometeu ao seu povo ele estava preso no Egito, escravizado no Egito. Deus então tira esse povo através de Moisés atravessa o deserto, e há uma terra prometida esperando eles. A Bíblia te fala que essa terra é uma terra que mana leite e mel, uma terra onde tudo cresce, uma terra onde as coisas são maravilhosas, e essa terra, ela é para o povo de Deus. E agora o que o povo de Deus tem que fazer? O povo de Deus, ele tem que sair do Egito, caminhar pelo deserto e ir até a terra. É só isso que eles precisam fazer. E eles estão então no deserto, e Deus então fala com Moisés, e Deus diz para Moisés, olha, escolhe um de cada tribo, e manda eles irem espiar a terra. Por isso que o nome deles é espias, porque eles foram espiar a terra, foram lá dar uma olhada, tirar umas fotos, uns rios, fazer uns TikTok lá em Canaã. E aí eles estão lá, eles escolhem então 12 pessoas. E entre essas 12 pessoas havia 2 homens, um chamado Josué e um Calebe. O nome dos outros está lá no texto, você vai ver isso em Números, capítulo 13. E eles vão então para essa terra, e eles começam a olhar essa terra, e Moisés diz, olha, traga alguma coisa dessa terra. E eles trazem um cacho de uva, que tem que ser 2 pessoas para carregar. Imagina o tamanho do cacho e o peso. Eles vão lá, eles olham a terra, eles passam lá pela terra, eles ficam analisando a terra, e essas 12 pessoas voltam então para o acampamento. E essas 12 pessoas então começam a dar o relatório. Chamam Moisés e diz, olha, nós sabemos que a terra que nós fomos espiar é a terra prometida. Nós sabemos que essa terra é a terra que Deus prometeu para a gente. Nós sabemos que Deus disse que essa terra ela é nossa, ok? Mas só tem um detalhe, vamos ler junto? Números capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 26, pode ser? Diz assim, então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, aquilo que eles trouxeram, né? E deram o seguinte relatório a Moisés. Vamos lá, olha o relatório, gente. Entramos na terra a qual você nos enviou, aonde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que eram gigantes, irmãos. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Esse foi o relatório de 10. Um relatório que simplesmente estava dizendo assim, olha, a terra que Deus prometeu para nós, não tem como. Olha só tudo que tem lá. Uma coisa é atacar Jericó aqui, outra coisa é atacar essa terra de gigantes. Então,
Esse relatório que esses homens trazem para Moisés é um relatório ruim, é um relatório negativo, mas no meio disso tudo se levanta Calebe, e ele diz assim: então Calebe fez o povo calar-se. Eu não sei se ele mandou calar a boca, eu não sei se ele bateu uma colher na panela, se ele bateu um sino, se ele deu um grito. Eu sei que ele chamou a atenção do povo, e o povo para, e o povo olha para ele, e ele diz assim: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Visão espiritual, visão de alguém que não olha por vista, que não olha de forma natural, mas que enxerga além. Sabe o que Calebe está levando em conta? Que é uma promessa de Deus. Sabe o que Calebe está levando em conta? Que Deus disse que eles iriam herdar a terra. Sabe o que Calebe ele está enxergando nesse momento? Que o Deus que prometeu, o Deus que eles já servem, o Deus que já se manifesta para eles no deserto. Porque Deus se manifestava todo dia, gente, vinha maná do céu. É algo como se fosse um trigo, e quando caía, eles pegavam aquilo, eles moíam, faziam farinha e pão. Todos os dias descia, e quando alguém guardava um pouco de maná para o outro dia, no outro dia estava podre. Porque Deus diz: cada dia eu vou enviar o maná para vocês. E isso aconteceu durante todo o tempo do deserto. Todo dia tinha água. E sabe de onde saía a água? Não era de um poço cavado, não era da Corsã, não, era da rocha. A rocha vertia água, todo dia. Sabe o que é isso? Quero água. Pum, está aqui, sai água da rocha. A Bíblia também fala que todo dia tinha uma nuvem que fazia sombra para eles, fazia sombra em cima do acampamento de mais ou menos 3.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Você faz ideia quantas pessoas havia no deserto? E o tamanho da nuvem? E essa nuvem estava ali sempre, para eles não se queimarem do sol, por causa do calor. E durante a noite, a Bíblia também fala que havia uma coluna de fogo, que aquecia eles para não sentirem frio. A manifestação de Deus estava no deserto todos os dias, e mesmo eles vendo essa manifestação, mesmo eles vendo, mesmo Deus dizendo: eu vou dar uma terra para vocês, e eles vivendo, comendo essa manifestação todo dia, mesmo assim eles chegaram e disseram assim: não tem como. Mas Calebe, ele está olhando com uma visão diferente. Ele olha para o deserto, ele olha para os milagres, ele olha para os feitos de Deus, ele diz: ei, peraí, o Deus que está nos sustentando, o Deus que está nos guardando aqui, o Deus que está com a mão dele sobre nós, é o mesmo Deus que vai nos dar essas terras, que vai nos fazer vitoriosos sobre esses inimigos. A nossa visão, aquilo que eu vejo, a forma como eu enxergo é determinante. A maneira como eu olho para as coisas ao meu redor vão ser determinantes na minha vida. Tem casamentos que os casais eles dizem assim: pastor, não dá mais, não tem como, não dá mais, a gente não se acerta, não tem o que nós fazer. E eu e a Simone, nós olhamos assim: ei, peraí, dá certo sim, é só nos ajeitar, é só deixar Deus fazer algumas coisinhas aí e fica tudo certo. Não, pastor, não dá, dá sim. Nós já demos curso uma vez para um casal, que na primeira aula eles disseram assim para nós: olha, e a gente faz a apresentação, quem é, né, da onde veio, de que se alimenta e tudo mais, aquelas coisas tudo, né? E aí o casal diz: olha, nós estamos aqui para provar para nós os dois que não tem mais jeito para a gente. Já tentamos de tudo. Eu nem sei, a gente nem sabe o que está aqui. E eu e a Simone, a gente olhou, demos uma risadinha um para o outro, mas nós sabemos. Foram restaurados pelo Senhor. Pastor, quer dizer então que na sua igreja ninguém se divorcia? Se divorciam. Se eu pudesse amarrar eles, não iam se divorciar. Eu até estou pensando em nós botar isso no estatuto. Quem quer se divorciar, vai para a casa do pastor, a gente dá
comida, mas deixa eles amarrados lá para não assinarem o divórcio. Se nós pudéssemos fazer isso, nós faríamos. Mas não tem como fazer isso. Cada pessoa é livre para fazer o que quer. A gente ensina, a gente fala, olha, existem recursos. Moisés podia ter ouvido 10 opiniões diferentes. E outra, não era 10 guaipeca. Não é palavrão guaipeca aqui, né? Guaipeca é... O que é guaipeca? Cachorro? Jaguara, cachorro, não é? Vira-lata. Momento aprendizado. Não era qualquer um. Eram líderes de tribos. Eram pessoas cultas, pessoas importantes, que tinham conhecimento, que sabiam, inteligentes. Moisés podia ter parado, peraí, é 10 contra 2, eu vou ficar com os 10, é melhor. Ele podia olhar, olha, tem 10 aqui que vão chegar nas tribos deles depois e vão dizer lá que não dá, então acho que vou ficar com os 10, porque é melhor ficar com 10 a favor do que com 10 contra. Moisés poderia ter escolhido andar na visão de 10 que tinham uma vista e não uma visão. Mas Moisés, ele ouve a voz de quem? Daqueles que têm fé, daqueles que têm uma visão de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos vivendo num mundo hoje que não tem visão de Deus. Nós somos uma exceção. Para alguns nós somos ETs aqui nesse mundo. Para alguns nós somos meio doido. Quando na escola, na faculdade, no trabalho, alguém descobre que a gente é crente, porque a gente tenta se esconder, né? Na verdade, a gente é crente 007, estamos lá numa missão secreta. Mas chega um dia que alguém descobre a gente. Tu é crente? Tu é daqueles que, né? Usa saião, tu é daqueles que usa gravata, tu é daqueles que, tu é do time do aleluia. E às vezes, nós vivemos nesse mundo, aonde as coisas, elas vão totalmente, elas não vão em direção à palavra de Deus, elas vão ao contrário da palavra de Deus. As coisas desse mundo, elas ensinam princípios que são contrários aos princípios de Deus, para a família principalmente, para crianças principalmente. E nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, andando dentro de um caminho que parece que é meio doido, mas é o nosso caminho. Nós não somos daqui mesmo, mas nós estamos vivendo aqui em um mundo cheio de pecados, um mundo de ruínas, um mundo de pessoas que não têm Jesus e que precisam ter Jesus, e o caminho para elas conhecerem Jesus é eu e você. Então nós temos uma tarefa muito grande, mas nós vivemos num mundo de enganos, de mentiras, de pessoas maldosas. Mas o nosso tempo aqui é um tempo de passada. Nós não somos eternos aqui nessa terra, ou melhor, eternidade na terra não existe. A eternidade, ela é no céu ou no inferno. Aqui é um período de passagem. Alguns passam 60, 70, alguns passam 70, outros aos 80, tem gente que chega aos 90, mas passou isso. Raramente alguém passa dos 90, 100, mas passou esse período, você foi. A sua história foi, o que você fez foi, e você vai chegar no céu e vai dizer o quê? Ah, pois é, eu tive problemas, Senhor, lá, eu tive dificuldades, na escola todo mundo pegava no meu pé, no trabalho o pessoal ria de mim, então eu não podia falar do teu nome, por quê? Porque eu tive dificuldades. Aí Deus vai dizer, mas você estava lá para mudar isso, você estava lá para ser luz, no meio dessa treva toda que existe nesse mundo, você estava lá para ser diferente, você estava lá para ter uma visão, mas você se limitou numa vista, você se limitou. Nós não podemos nos limitar com aquilo que está ao nosso redor, à nossa frente,
Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz isso: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem a esse mundo, vocês são diferentes. Nós somos diferentes. Existe algo em nós que é diferente, e isso não nos faz melhores, isso não nos faz piores, isso nos faz pessoas com propósitos, isso nos faz pessoas com chamado de Deus, para realizar coisas aqui nessa terra. Mas o que acontece, pastor, eu não consigo, eu não sei por quê? Porque eu não estou tendo uma visão de Deus, eu estou olhando de forma natural para as coisas. Malaquias capítulo 3, versículo 18, fala daquelas pessoas que são bem crentes, porque ele diz assim, então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. No nosso meio nós veremos pessoas que serão diferentes. Então tudo na nossa vida, queridos, vai andar e anda de acordo com a maneira que eu olho, com a maneira que eu crio coisas para a minha vida. Eu contei um exemplo aqui antes, de um rapaz que queria muito ser médico, e ele tentou por 4 vezes, até que na 4ª vez ele consegue entrar numa faculdade de medicina federal. E desde a primeira vez que ele tenta entrar nessa faculdade, a sua mãe diz para ele: meu filho, eu não sei, eu sinto alguma coisa, eu sinto no meu coração que você não é para ser médico, você é para ser um pastor. E o filho então, ele não quer, ele quer ser um médico. Por quê? Porque médico ganha bem, porque médico tem uma estrutura melhor, porque ele quer uma boa vida, ele quer coisas boas. Ele diz: olha, eu preciso ser médico, porque se eu for médico eu vou ter sucesso. Sendo pastor não, sendo pastor eu vou ter problema todo dia, vou ter que estar correndo atrás de pessoas, vou ter que estar, mas isso é ruim ser pastor, eu quero ser médico. E a mãe dele sempre ali, a mãe dele era líder do círculo de oração da igreja, e a mãe dele sempre orando por ele. Esse menino passa, e o dia que ele passa na faculdade, ele chega para a mãe dele e diz assim: mãe, passei na faculdade sem a sua ajuda. Ele começa a fazer a faculdade, ele passa lá alguns anos dentro da faculdade, até que quando ele está no último ano, cursando a faculdade, ele descobre que está com câncer. Ele tem que interromper então a sua faculdade, para poder cuidar dessa enfermidade. E ele então começa os tratamentos e tudo mais, e um dia ele está na igreja, agora ele foi para a igreja, porque antes disso ele andava com quem? Andava com os amigos, agora andava com os colegas, começou a frequentar lugares que antes não frequentava, começou a ir em lugares que antes não ia. Quando estava com o pessoal da igreja, era aquele bolo de igreja, que nem foi ontem, né? Terminou o culto, foram todo mundo lá para um lugar lá, um come pizza, outro come esfirra, o outro come panqueca, o outro come laminuta, é um negócio, o crente é assim, é o bando que a gente anda, é a turma que a gente anda. Mas ele não, a turma dele era mais de elite, eram pessoas mais qualificadas, era o drink, era a champanhe, era a cerveja, era o petisco, era a picanha. Não que a gente não possa comer uma picanhazinha também, né? Mas era diferente, esses amigos estavam afastando ele de Deus, e agora ele está com câncer, então seus amigos estão lá, curtindo a vida, estudando, e ele teve que trancar essa faculdade, e ele está lá um dia no culto, junto com a sua mãezinha. E a sua mãezinha é tomada pelo Senhor, coloca as mãos sobre ele, começa a orar, e ele é curado do câncer. E quando ele é curado do câncer, ele diz que Deus falou com ele. E ele diz: mãe, eu não vou mais fazer a faculdade de medicina, eu vou ser um pastor, porque o propósito de Deus para mim é esse. E ele é um pastor até hoje, ele é um escritor de livros até hoje. Por quê? Porque ele se deslumbrou com coisas que são desse mundo. E eu não estou dizendo que a gente não pode ter médico cristão, pelo contrário, eu profetizo que nós vamos ter médicos aqui no nosso meio, amém? Porque eu quero parar de pagar plano de saúde, e eu quero ter um médico particular para mim. Temos médicos, vamos ter médicos no nosso meio, advogados, juízes, desembargadores, precisamos. Políticos sérios, tem que nascer aqui dentro da igreja essas pessoas. Tem que ser, vocês têm que ser essas pessoas. Os jovens precisam
precisam estudar, precisam ser, mas vocês precisam entender que dentro de tudo aquilo existe um propósito de Deus para você, o porquê que você vai ser isso. Esse moço então se tornou um grande pastor, e ele entende o propósito de Deus agora para a vida dele. E a pergunta que eu faço: como está a nossa visão em relação àquilo que Deus deseja para nós? Como que a gente está referente à fé? Estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça? Ou estamos apaixonados pelas coisas desse mundo? Estamos querendo luxúria, trabalhar para ganhar um pouco mais, para conseguir coisas melhores? Ou nós estamos trabalhando por um ideal de Deus, por aquilo que Deus quer para mim? São perguntas que você tem que começar a se fazer nessa noite. E deixar Deus começar a trabalhar na sua vida, e Ele falar com você. E Ele responder para você o porquê. Mas algumas coisas a gente precisa aprender. E a primeira coisa que nós precisamos aprender para que nós possamos compreender e entender o propósito realmente de Deus para a nossa vida, é que os relatórios da nossa vida, eles têm que começar a ser favoráveis. Os relatórios que nós começarmos a apresentar sobre a nossa fé, eles têm que ser favoráveis. Nós temos que parar de apresentar aqueles relatórios ruins. Nós chegamos na igreja, né? Ai, Senhor, estou aqui, pequei, estou longe de Ti, não sei o que faço, porque nada dá certo. Relatório ruim. Temos que começar a apresentar relatórios bons. Senhor, olha, essa semana foi uma semana difícil, mas eu falei de Ti para 2 pessoas. Uma delas disse que ia vir na igreja, e eu acho que ele vai vir, Senhor. Eu estou orando para que ele venha. Relatório positivo. Os nossos relatórios têm que ser favoráveis. O mundo ao meu redor não pode me influenciar. As coisas que eu vejo aí fora não podem me influenciar a fazer um relatório negativo. O pessoal foi lá, enxergou gigante, enxergou um monte de coisa, o relatório foi negativo. Saíram cheios de esperança. A terra prometida, Canaã. Uau, que legal, vamos lá. Imagina a conversa desses 12 no caminho. Cara, mas deve ser legal, né? Pá, não, mas diz que lá tem um lugar lá que tem águas termais. Pá, que legal, vamos lá. E tem. Fonte de Gilboa. Eu fui, a gente só não tomou banho lá, né, bem? Mas nós visitamos a fonte de Gilboa. A conversa, mas quando eles chegam lá, eles olham o gigante, eles olham inimigos, eles olham um monte de coisa. Pá, não vai dar, é negativo. Nós temos que parar com relatórios negativos sobre a nossa fé. Nós temos que olhar e ter uma visão diferente, dizer: ei, peraí, tá ruim, não tá legal, mas vai melhorar. Vamos olhar para aquilo que Deus, vamos olhar para a nossa fé, vamos olhar para o nosso Senhor, vamos parar de olhar à vista, vamos parar de olhar aquilo que nós enxergamos, mas vamos ver o que Deus quer para nós. Precisamos alinhar nossa visão com Deus, para cumprir o propósito que Ele determinou para nós. A nossa visão em Deus, ela tem que ser muito maior do que a nossa visão natural. Ela precisa ser maior. Eu não posso basear a minha fé pelas coisas que eu vejo aqui no meu dia a dia. Eu não posso basear a minha fé em coisas pequenas, mas eu tenho que basear a minha fé em coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. É um Deus que cura, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que transforma a vida de pessoas. É um Deus que pega um homem que morava no cemitério, nu, acorrentado, aonde as correntes não conseguiam segurar, ele quebrava, arrebentava, a família tinha mandado ele embora de casa, ele estava morando nos sepulcros, e Jesus aparece, restaura a vida desse homem, manda ele para casa de novo, restaurado. Jesus é alguém que faz isso. Então Jesus pegar um bêbado, pegar um miserável, pegar um drogado, pegar alguém e transformar, isso é fichinha para Jesus, porque ele transformou o endemoniado de Gadareno. E se ele transformou o endemoniado de Gadareno, ele pode transformar qualquer um de nós. Ele tem poder para isso. Mas a minha visão natural, ela sempre vai tentar impedir a minha visão espiritual. Nós vamos ter muito mais aplauso na visão natural do que na espiritual. Nós vamos ter muito mais parceria na visão natural do que na visão espiritual. Muito mais. Amém? Nós vamos ter muito mais pessoas dizendo, nos incentivando aí numa festa, aí num barzinho, num pub. Existe pub ainda? Existe, né?
Estou me modernizando, né? Vai ter muito mais pessoas dizendo assim, cara, o que tu quer com a igreja, não vai no culto hoje, do que pessoas dizendo, nem vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a vontade de Deus. Vai ter muito mais coisas no mundo sendo atraentes, chamativas para nós, do que talvez as coisas de Deus, porque a visão natural, ela sempre vai tentar abafar, acabar, impedir uma visão de Deus de se manifestar na sua vida. E talvez o último, e o mais difícil para nós, porque, gente, a gente vem para a igreja, a gente é cristão, né? A gente serve a Deus, só que nós temos às vezes, e nós passamos às vezes, aquela impressão que vem para a igreja que vai dar tudo certo. Vem para o Senhor que todos os teus problemas vão ser resolvidos. E às vezes não é assim. A própria Bíblia diz, o Senhor diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas ela me dá uma esperança, olha, eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, nós aceitamos a Ele, nós servimos a Ele, nós tomamos posse daquilo que Jesus fez por nós, nós também vamos vencer. Com lutas, com batalhas. Mas existem momentos, né, de que a visão de Deus, parece que ela traz alguns desconfortos. Parece que a nossa vida, olha, eu quero fazer tudo certo, eu quero andar dentro de uma visão de Deus, mas parece que as coisas não estão fechando, pastor. E nós vamos olhar alguns homens de Deus, por exemplo, Davi. Um homem que tinha uma visão de Deus, mas é um homem agora que está sendo perseguido por Saul. Saul está querendo matar ele passa anos fugindo, se escondendo em cavernas, se escondendo no deserto de Saul. Mas cadê o plano de Deus para esse homem? Nós vamos para José, que tinha um sonho de Deus, tinha um plano de Deus, tinha um propósito de Deus, mas agora ele está na prisão injustamente, acusado de um assédio que ele não cometeu, e ele está lá, e a gente olha, cadê os planos de Deus? Ele podia pensar, cadê os planos de Deus? Cadê os propósitos? Eu estou andando dentro da visão de Deus. Mas ele entendia que estar na prisão e passar na prisão fazia parte da visão de Deus. E às vezes a gente tem dificuldades com isso, de entender que algumas coisas que nós passamos faz parte de uma visão de Deus para nós. É Deus querendo desconstruir algo em nós, é Deus querendo mexer em alguma coisa em nós, é Deus querendo acabar com uma crença limitante que temos. Aí a gente vai para Jacó, tadinho do Jacó, né? Promete lá trabalhar 7 anos para casar com um, no dia do casamento recebe a feia, né? Que tinha a bonita e a feia, 2 irmãs. Aí ele diz, olha, eu trabalho 7 anos por uma, pela bonita, né? E aí chega no dia do casamento e ele recebe a feia. E tá, mas não era bonita? Tá, não, mas é que a feia não pode, a bonita não pode casar antes, é mais velha. Tá, mas eu quero, era outra. Tá, então trabalha mais 7 para outra. Coitado do homem, rapaz. 14 anos. E ficou com a feia também. Aí, tá, mas eu já estou aqui trabalhando, já tenho minha família constituída, já temos filhos, agora eu vou embora então. E aí, Labão diz, não, peraí, fica aqui, vamos combinar um salário. E eles combinam o salário, e o salário dele era os animais que nascessem sem mancha nenhuma, seriam de Labão, e aqueles que nascessem listrados seriam dele, de Jacó. E aí começa a nascer mais listrados do que lisos, e aí Labão vê isso e ele troca, e a Bíblia fala que por 10 vezes Labão foi lá e trocou. Poxa, tudo dando errado na vida desse cara. Aí vem Jesus, está tranquilo no céu, tudo numa boa. Olha, vai lá e morre na cruz do Calvário, sofre por aquele pessoal que vai estar lá em Passo Fundo, lá, no culto. Vai lá e morre por eles, entrega a tua vida por eles. Eu quero que morra na cruz do Calvário, verta o teu sangue para que eles possam ser salvos. Dentro da visão de Deus tem coisas que a gente não entende às vezes, mas aí você vai olhar aquilo que faz parte da visão, né? Vem Davi, e Davi é quem? Quem Davi se transforma? No homem segundo o coração de Deus. Vem José, quem José se transforma? José se transforma no governador do Egito, aquele
que impediu que a fome tomasse conta de todo o Egito e que salvou também a vida do seu pai e dos seus irmãos. Vem Ló, vem José, é Jacó. E por causa de tudo que passa, no vale de Jaboque tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, o seu nome é mudado de Jacó para Israel. E nasce quem? A nação de Israel. Pessoas que entenderam que havia uma visão, andaram nessa visão mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, não abriram mão de uma visão. Nem toda visão vai ser confortável, tem visão que nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. E a gente não entende às vezes algumas coisas, mas a visão às vezes se torna melhor. Eu me lembro que há uns anos atrás eu e a Simone saímos de Rio Grande, do meio da nossa casa, da nossa família, nossos pais, nossos irmãos, e nós fomos para Canoas e ficamos lá algum tempo. E passou um tempo, nós voltamos para Rio Grande de novo, agora como pastores da igreja. E nós dizíamos, pá, que coisa boa. Voltamos para nossa terra, para nossa casa. Imagina só, irmãos, eu era pastor dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra. Tentei botar a disciplina várias vezes, não consegui. Não achei uma razão e um motivo. Eu era pastor dos meus irmãos, das minhas cunhadas, dos meus cunhados, dos meus tios. Que desafio. Porque somos família, e pastorear família não é fácil. Nem para o pastor e nem para a família. E nós estávamos lá e nós entendíamos assim, pá, que coisa, que bênção, que bom, porque os nossos filhos, o Nicolas quando ele sai de Rio Grande, ele é bem pequenininho, agora ele volta, e o Arthur nasce em Porto Alegre, e agora o Arthur volta para lá, e tem lá quem? Tem toda a família lá, a gente se encontra com todo mundo, a gente olha para nossos filhos e nunca vimos eles tão felizes como eles estavam lá. E nós entendíamos, estamos dentro de uma visão de Deus, é isso que Deus quer para nós, coisa boa, olha só, voltamos para cá, a igreja crescendo, irmãos, a igreja, né, cada vez mais pessoas, cada vez trabalhando mais, nós implantando células na igreja, as coisas acontecendo, e nós, bah, que coisa boa, famílias se salvando, casais sendo restaurados, e se levantando uma nova geração de pessoas, e nós, bah, que bênção, e é isso mesmo que Deus quer para nós daqui a pouquinho. A convenção nos chama e diz, olha, nós precisamos de vocês em Passo Fundo. Na nossa visão, no nosso entendimento, nós estávamos no lugar certo, está tudo bem aqui, aqui mesmo que Deus nos quer. E chegam nossos líderes e dizem, olha, nós queremos vocês em Passo Fundo. E eu e Simone nos olhamos e dissemos assim, amém. Só me diga para que lado fica Passo Fundo, que eu não sei. Não perguntamos nada, só dissemos amém. Não queremos saber, tem igreja, não tem, quantas pessoas tem, como é, não interessa isso. Faz parte da visão de Deus nós ir para o Passo Fundo. Nós perguntamos para os nossos pastores, para os nossos líderes, vem cá, é Deus que está dizendo isso, é Deus que está mandando? É Deus, então amém. Quando é que tem que estar lá? Amanhã de noite, amém. Amanhã de noite nós estamos lá. Estamos aqui. Estamos aqui fazendo o quê? Cumprindo um chamado de Deus. Pastor, é ruim estar aqui? Gente, é maravilhoso estar aqui. É melhor do que onde você estava? Em pontos é muito melhor. O pior é o quê? A saudade e a distância de pessoas que nós amamos muito, que é a nossa família. Só isso. A única coisa que nós sentimos falta da nossa cidade é o quê? Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, nossa família. Mas qual era a visão de Deus para nós? Aqui onde nós estamos. Pastor, qual é a visão de Deus para amanhã? Não sei. É Ele que sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. Deus mandar o Senhor para a China, amém, vamos para a China. Como que eu vou pregar lá? Não sei, mas vou dar um jeito. Vou aprender Libras, vou pregar em Libras lá. Qual é a visão de Deus para você? Talvez na visão de Deus você vai ter que sair da área do conforto. Talvez dentro da visão de Deus tem coisas que vão mexer com você e você vai ter que sair da sua área de conforto.
Talvez tem coisas que você vai ter que abrir mão. Talvez tem coisas que você vai ter que deixar de lado. Talvez tem coisas que você vai ter que abandonar. Que não fazem parte da visão de Deus. Mas escute, não tome decisões precipitadas. Ore a Deus. Busque a Deus. Peça a Deus. Peça para Ele revelar a você. Peça para Ele falar a você. Peça para Ele mostrar a você aquilo que Ele deseja da sua vida. Não se precipite. Faça aquilo que Deus deseja que você faça. Só tem uma coisa: não olhe mais à vista, olhe para a visão. Tenha visão. Não tenha mais vista. Não ande mais pela vista, ande pela fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé ninguém verá a Deus. Precisamos de fé para ter uma visão de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu quero orar com você. Se você puder fechar os teus olhos, sentado mesmo aí como você está. Ore a Deus, vá falando com Deus, diga para Deus o que tocou na sua vida, o que tocou no seu coração. Senhor, olha, o pastor falou isso aqui, mexeu comigo. Esse é o momento que você tem de falar com Deus sobre essas coisas. Talvez Deus tenha ministrado no teu coração sobre isso nessa noite. Talvez Deus, Ele está dizendo, alinhando você ao propósito dEle. Talvez Deus está trazendo você para dentro da visão. Está tirando você da vista e está trazendo você para a visão nessa noite. Pai, nós te adoramos. Aleluia. Pai, nós te amamos. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pela palavra que tu traz ao nosso coração, que sempre, Senhor, nos alimenta, sempre trabalha conosco. Sempre, Senhor, nos faz pensar na fé. Obrigado, Senhor, porque tu trabalha no nosso coração com amor, Senhor. Nessa noite nós ouvimos a tua palavra e nós conseguimos nos sentir amados pela tua palavra, Senhor, protegidos pela tua palavra. Nós entendemos que existem coisas aqui nessa noite que tu queres melhorar na nossa vida. Existem propósitos que tu já escreveu para nós, que tu já desenhou na nossa vida. Existem coisas que tu já projetou para nós, mas talvez, Senhor, nós, por um erro nosso, por uma falta de busca nossa, nós nos afastamos, estamos longe deles. Mas nessa noite queremos alinhar, Senhor, alinhar o nosso coração ao teu. Aleluia. Queremos alinhar o nosso coração contigo, Senhor, porque longe dos teus propósitos não há alegria, não há felicidade, é só tristeza. Queremos cumprir um chamado. Queremos estabelecer aqui nessa terra o teu reino, Senhor. Queremos ser instrumentos para uma nova geração que se levanta de adoradores, de homens e de mulheres que vão ser, Senhor, submissos à vontade de Deus. Queremos deixar um legado para a próxima geração, Senhor. Um legado de pessoas que busquem o Senhor, que se entregue ao Senhor. Queremos, Senhor, lá no meio da nossa escola, na nossa faculdade, lá no nosso trabalho, queremos, Senhor, que o avivamento chegue até lá, que coisas aconteçam no nosso meio, que pessoas sejam salvas, Senhor. Usa-nos para isso. Há um propósito de Deus, Senhor. Alinhe o nosso coração com o teu, meu Deus. Talvez alguns de nós aqui temos nos amoldado aos padrões deste mundo, meu Pai, mas nessa noite nós queremos alinhar o nosso coração ao teu coração e entender o teu querer e a tua vontade sobre nós.